Bom dia, meus irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria possam reinar nos nossos corações nesse dia de hoje, nesse final de semana que já se aproxima. E hoje eu queria caminhar um pouquinho mais solta, porque durante a noite, quando eu acordei e de repente veio uma inspiração no meu coração, e eu falo que é uma inspiração de Nossa Senhora, e por isso eu queria partilhar com vocês o que ela colocava no meu coração. Primeiramente, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E não sei se vocês estão escutando o barulho do passarinho, e eu estou me lembrando aqui de São Francisco de Assis, quando São Francisco de Assis ia pregar o Evangelho. Às vezes, se não tinha público, ele saía pelos campos, pelos matos e ia pregar. E teve um dia que ele começou a falar do amor de Deus, e os passarinhos, as amigas andorinhas, que eram as amigas, amigas andorinhas, começaram a cantarolar e cantarolar, e não dava espaço para ele. E ele falou: amigas andorinhas, silenciem. Eu sei que vocês estão louvando o meu e o seu Senhor, mas para que eu possa anunciar, silenciem, para que eu possa louvar também o meu e o seu Senhor. E elas estão comigo aqui. Eu tive que dar um tempinho, porque elas estavam alvoroçadas, para que eu pudesse também fazer um pequeno louvor para o seu e o meu Senhor, amigos passarinhos. E eu queria louvar, Senhor Jesus, e te agradecer por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Eu queria, meu irmão, te agradecer por mais essa oportunidade de me deixar entrar na sua vida com a palavra de Deus. E Deus Todo-Poderoso, eu quero colocar nas suas mãos cada irmão meu que está agora ouvindo essa mensagem. Cada um que, mesmo no seu movimento, aí abrindo seus estabelecimentos comerciais, que eu sei que muita gente às vezes está se dirigindo também, às vezes para o seu trabalho, e aproveita para escutar essa palavra. Então, Deus, eu quero pedir uma bênção especial, Jesus, para cada irmãozinho meu. Às vezes até são meus parentes, às vezes pessoas que eu nem conheço, às vezes são os meus amigos de caminhada. Eu quero colocar, Senhor Jesus, cada um dos meus irmãos nas suas mãos. Eu quero pedir, Deus, uma bênção especial. Eu quero que o Senhor conceda a graça, Deus, da fé, da perseverança, do amor, porque eu sei, Senhor Jesus Cristo, que com isso a nossa caminhada é mais leve. Mesmo a nossa caminhada no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos estudos, quando a gente abre o nosso coração e dá um espaço que o Senhor merece na nossa vida, o nosso fardo é mais leve, porque o nosso fardo é dividido, Jesus. E eu quero, Senhor Jesus, neste momento, dividir o fardo de cada irmão meu. Quero te convidar, meu irmão, a colocar o seu fardo, a entregar o seu fardo, que muitas vezes é pesado, para que Jesus possa
nos ajudar, Ele possa te ajudar a carregar esse fardo, porque o jugo de Jesus é leve e suave. Amém. Amém. E obrigada, Jesus, por fazer parte deste nosso dia, deste nosso momento. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por nos amar tanto assim. E hoje eu queria focar na primeira leitura. E a liturgia de hoje ela diz: com a chegada de reforço missionário, Paulo dedica-se inteiramente à pregação, afirmando que Jesus é o Messias. Tribulação e angústia na missão haverão de dar lugar à alegria prometida por Jesus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Aí encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que acabava de chegar da Itália, e sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles. E como tinham a mesma profissão, eram fabricantes de tendas, Paulo passou a morar com eles e trabalhavam juntos. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga, procurando convencer judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Messias. Mas, por causa da resistência e blasfêmias deles, Paulo sacudiu as vestes e disse: vós sois responsáveis pelo que acontecer. Eu não tenho culpa. De agora em diante vou dirigir-me aos pagãos. Então, saindo dali, Paulo foi para a casa de um pagão, um certo Tício Justo, adorador do Deus único, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família, e muitos coríntios que escutavam Paulo acreditavam e recebiam o batismo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E que coisa linda, né, meu irmão? Veja, Paulo, ele com toda a dificuldade, com todos os empecilhos, com todas as portas que se fechavam, aquele homem, ele era insistente, perseverante no anúncio da palavra. E ele tinha saído de Atenas, deixado aquele povo incrédulo, e eram aqueles escribas, eram aqueles sacerdotes, eram aquele povo culto, e Paulo sacudiu a poeira da sua roupa e foi embora, foi buscar outros lugares. E quando você se põe, meu irmão, a serviço de Deus, tudo é providência. Quando Deus às vezes deixa que uma porta se feche, é porque Ele já tem outra aberta. Tudo é providência de Deus. E Paulo seguiu em frente. E veja, meu irmão, esse canal ele não é meu. Eu queria partilhar com vocês, por falar em dificuldade de evangelização, dificuldade que os missionários encontram. Essa noite, Nossa Senhora, ela muito forte, ela mostrava no meu coração uma aparição que teve em Nossa Senhora de La Salette. E dentro deste contexto, eu queria partilhar umas mensagens de Nossa Senhora para você. E um dia, Nossa Senhora, há alguns anos atrás, ela em La Salette, nos Alpes franceses, ela apareceu para duas crianças. E Nossa Senhora geralmente ela aparecia para as crianças. A gente vê em Fátima, quando ela apareceu para os 3 pastorzinhos.
E aqui não foi diferente. E ela estava sentada numa grande pedra quando ela apareceu nos Alpes franceses. E as criancinhas, elas se aproximaram daquela mulher e eles viram que ela estava sentada numa grande pedra e ela tinha o rosto entre as mãos e ela chorava amargamente. E a Virgem, conversando com aquelas crianças, ela explicou por que ela chorava. E ela dizia que chorava pelos nossos pecados, ou seja, pelos pecados cometidos pela humanidade inteira contra o seu Filho Jesus. E ela, na mensagem, ela orientava os pastorzinhos, aqueles meninos, que nós deveríamos rezar e rezar muito para que o braço forte de Jesus não descesse sobre a humanidade. E essas mensagens, meus irmãos, posteriormente elas foram confirmadas pelos papas, o Papa Pio IX, o Papa Leão XIII e posteriormente ainda pelo Papa João Paulo II. E o Papa João Paulo II, ele considerou essa mensagem como o coração das profecias de Maria. E veja, ela manda uma mensagem fortíssima para todos nós, que a humanidade, na impureza em que está vivendo, na desobediência em que está vivendo, a humanidade, ela continua crucificando Jesus. E mais adiante, Nossa Senhora, ela aparece para aquelas crianças com os braços cruzados. E aquilo ali, meu irmão, foi uma mensagem muito triste, porque ela diz que ela não pode nos ajudar se nós não largarmos a vida de erro, a vida de trevas e a vida de pecado. Por isso ela está com os braços cruzados, sem poder fazer nada. Ou seja, quando nos afastamos de Deus e da oração, nós ficamos completamente vulneráveis ao pecado. E nessa imagem, meus irmãos, que inclusive é que eu coloquei, que eu vou tentar colocar aí para nós hoje, ela traz umas correntes sobre os ombros. É a continuação da mensagem anterior. Essas correntes quer dizer que enquanto estivermos perdidos no mundo, no pecado, na desobediência, na desordem, ela não consegue fazer nada por nós. As correntes dos nossos erros pesam nos ombros de Nossa Senhora. Ela também vem vestida com uma roupinha de camponesa, um avental bege. E ela veio com esse avental na posição de quem quer nos ajudar, de quem quer nos beneficiar. Ela veio para trabalhar junto conosco, porque ela conhece a vida dos seus filhos e ela se identifica conosco, que somos os seus filhos. Nossa Senhora, meu irmão, ela traz também nessa imagem uma cruz, que é o grande símbolo dessa mensagem de Nossa Senhora. E essa cruz, ela tem um martelo do lado esquerdo, que significa os pecados da humanidade, que continuam pregando cravos em Jesus na cruz. E o alicate simboliza a oração e a conversão. Quer dizer, cada vez que um coração se volta para Deus, cada vez que um coração se converte, um cravo é tirado de Jesus crucificado. Veja a força dessa mensagem, meu irmão. A humanidade está sempre diante do martelo e do alicate. E nós é que escolhemos, meu irmão, o que nós vamos usar. Nós vamos usar o martelo ou nós vamos usar o alicate? E Nossa Senhora de La Salette, ela sempre aparece chorando.
E as lágrimas de Nossa Senhora representam a dor da mãe que, de braços atados, com aquelas correntes, ela não pode fazer nada pelos seus filhos, que não a escutam e preferem viver atrelados a este mundo de pecado. E veja que mensagem fortíssima, meu irmão. E eu ficava me perguntando e pedindo um discernimento, e vem a calhar, e essa mensagem de Nossa Senhora, ela vem nos alertar para o que Paulo, hoje como missionário, as dificuldades que ele encontrou e que ele encontrava, mas que ele continuava perseverante. As dificuldades que nos são colocadas, que nos são oferecidas, elas não podem servir de pano de fundo para a nossa missão. Elas não podem ofuscar as respostas positivas que virão por causa dessa persistência e por causa dessa pregação. E veja, meu irmão, assim como Paulo, perseverante e insistente na pregação, é a nossa vida, é a sua vida e é a minha vida. É a vida daqueles que se põem a caminho do Evangelho. Creia, meu irmão. Não espere salário, porque o salário maior, o mais bem pago é esse. É o espírito que você vai adquirindo, aquele espírito de mansidão, de bondade, de paciência, de coragem, de fidelidade, de equilíbrio, de temperança. E Paulo, ele dizia: eu sei viver bem, tanto na penúria como na abundância. Ele era acostumado a ter fartura e a passar fome também. E ele dizia, olha que coisa mais linda: tudo posso naquele que me fortalece. E que nós também possamos repetir essas palavras de Paulo. Repete comigo, meu irmão. Fala para Deus, fala para você mesmo, para esse Deus que está dentro de você. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo me será favorável. Tudo. Mesmo que venha situações difíceis, situações perturbadoras, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. E veja, meus irmãos, Deus sempre nos é favorável. A partir do momento que nós temos essa confiança, que nós sabemos e colocamos Ele à frente dos nossos passos, Ele sempre nos é favorável. E hoje nós vemos que o imperador Cláudio, decretando que todos os judeus saíssem de Roma, Áquila e Priscila, eles chegaram da Itália e se juntaram a Paulo, pois eles tinham o mesmo trabalho, a mesma profissão, o mesmo ofício. Eles fabricavam tendas. Então, Paulo, ele passou a morar com aqueles dois. E todos os sábados, Paulo, ele ia para a sinagoga ensinar o Evangelho, falar de Jesus. E quando Silas e Timóteo, eles se ajuntaram a Paulo, aí Paulo ficou completamente livre para se dedicar à missão, que era evangelizar. E veja, meu irmão, agora eu compreendo assim por que dessa mensagem de Nossa Senhora. Quantas e quantas vezes nós escutamos a palavra de Deus, mas ela nos cai como uma coisa estranha. A gente, dali a pouco, nós já esquecemos tudo. Mas hoje, para clarificar a nossa mente, a sua mente, a minha mente, Nossa Senhora, ela faz essa pergunta. Como Paulo muitas vezes encontrava alguns corações fechados e outrora ele encontrava corações abertos que se ajuntavam, pessoas que se ajuntavam a ele para ajudá-lo na missão. E Nossa Senhora hoje ela pergunta para você e pergunta para mim: qual a ferramenta que você está usando? Filho, filha, qual a ferramenta que você deseja usar? O martelo ou o alicate? Oh, meu irmão,
que nós possamos falar para Nossa Senhora: Nossa Senhora, coloque esse alicate na minha mão, arranca da minha mão esse martelo com o qual quantas vezes eu judiei, quantas vezes eu preguei aqueles cravos nas mãos de Jesus. Esse martelo que muitas vezes na minha vida eu, tendo a possibilidade de usar o alicate, eu ainda continuei usando esse martelo para pregar os cravos nos pés de Jesus, atando-o naquela cruz novamente, através dos meus atos impensados, ou até pensado, consciente também. Mas hoje eu me arrependo, mãe. Mãe, eu me arrependo. Mãe, eu quero que a senhora leve esse meu perdão e apresente para Jesus agora. Mãe, eu sei que a senhora está aqui presente no meio de nós e é uma oportunidade que a senhora me dá. Eu quero te entregar, mãe, todo esse meu passado confuso, todo esse meu passado obscuro, mãe, para que a senhora possa apresentar para Jesus o meu perdão. Perdão, Senhor, de tantas vezes que eu usei esse martelo. Eu não quero mais isso para mim. Isso não faz parte da minha vida mais, Senhor Jesus. E eu vejo aqui, meus irmãos, muitos jovens, entregando esse martelo nas mãos de Nossa Senhora, para que ela possa entregar para Jesus. E eu também quero, Nossa Senhora, pedir que a senhora interceda junto a Jesus, para que eu, assumindo esse alicate nas minhas mãos, eu segurando essa ferramenta abençoada nas minhas mãos, que me são ofertadas hoje, com esse alicate, eu possa, Nossa Senhora, tirar todos esses pregos, todos esses espinhos que um dia eu coloquei na coroa de Jesus, na cabeça de Jesus. Eu quero, mãe, hoje tirar todos os pregos que um dia, com os meus erros, com os meus desacertos, com os meus desencontros, um dia eu preguei nos pés de Jesus. Um dia eu coloquei nas mãos de Jesus. Eu quero, Nossa Senhora, que Jesus hoje possa me dar a força e a coragem de arrancar aquela lança que um dia eu tive a infantilidade, a coragem de atirar contra o coração de Jesus. Esse Jesus que tanto me amou, esse Jesus que me perdoa, esse Jesus que tudo fez para me salvar. E eu me entrego agora, Senhor, carregando esse alicate, para que eu nunca mais possa te ofender. Muito pelo contrário, com esse alicate eu possa arrancar toda a maldade, toda a fúria, tudo aquilo que um dia eu fiz para te machucar, Jesus. E eu me coloco agora como um filho amado nas mãos de Nossa Senhora e digo: mãe, sozinho eu não consigo, sozinho eu não posso, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. E a senhora há de me ajudar, mãe, há de ter compaixão de mim, há de pegar na minha mão, como a mamãe que pega na mão daquela criancinha e nunca mais larga. Mãe, eu quero me colocar como aquelas criancinhas, a senhora que sabe tanto conduzir as crianças. Eu quero me colocar agora como crianças nas suas mãos, no seu colo. Eu quero descansar, mãe, a minha cabeça no seu colo, para que eu possa cumprir isso que eu estou afirmando agora. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu não quero mais pecar. Eu renuncio o pecado. Eu renuncio a distração. Eu renuncio a todo desequilíbrio. Eu renuncio a toda a falta de zelo com a casa do Pai. Eu renuncio a toda a falta de zelo com as coisas do Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E meus filhos, meus irmãos queridos, meus amados, desculpem muito barulho, porque tem o barulho do vento, porque eu estou num pasto. Então, junto com a criação divina, junto com a natureza, é um lugar lindo, mas muito barulho, porque está aberto. Então, talvez algum som do vento aí possa ter prejudicado essa gravação. Mas nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até amanhã, se Deus quiser. Fiquem em paz.